Bienvenidos a este ciclo de conferencias magistrales que viene organizando durante todo este año el Centro de Tecnologías Ambientales. Para nosotros es grato que en cada ciclo de conferencias podamos tener mayor cantidad de profesionales, de público, y que puedan aprovechar también los conocimientos, información y tecnología que mes a mes nos están brindando los especialistas del SENAI Bahía, Brasil, como también de especialistas que vamos a tener posteriormente de la cooperación alemana GIZ Alemania. En esta oportunidad es para nosotros grato presentarles esta videoconferencia, porque también se está transmitiendo a través de nuestro, podemos decir, canal Senati a diversas direcciones zonales como Arequipa, Talara, San Martín, y también desde aquí les damos la bienvenida. Presentar esta conferencia que es la gestión de residuos sólidos en la industria, y que será llevado a cabo por dos especialistas. Bueno, en primer lugar, a magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ariuma Tavares, del SENAI Bahía, Brasil, y también del doctor en Química Ambiental, Edson Córdoba, del SENAI Bahía, Brasil. Esperamos que esta conferencia sea de aprovechamiento de cada uno de ustedes. Para nosotros, de verdad, es grato presentarlos a los especialistas. Y bueno, voy a pedir la participación en primer lugar de Ariuma para empezar con la conferencia. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar acá hoy hablando de un asunto muy importante para el desarrollo sostenible de Perú, del mundo, ¿no? Porque la problemática de manejo y gestión de los residuos industriales es un problema del mundo, problema general. Para empezarmos uma reflexão sobre esse assunto, vou apresentar para vocês uma informação de Peru, uma informação que é um estudo de Peru West Innovation, que revela que a geração de basura em Lima metropolitana aumentou de 6.300 toneladas por dia a 9.950 toneladas diárias em 2007, o qual significa um incremento superior ao 50% em los últimos 3 anos. Dato de 2007. Então, como uma geração de resíduo poderá ter um incremento de 50% em 3 anos? Que ocorreu? Será que foi solamente incremento de população? Creio que não ocorreu um incremento de 50% da população peruana de Lima metropolitana. Vocês poderão estar pensando, que isso tem relação com resíduos industriais? Se estamos generando mais resíduos sólidos urbanos, é porque há uma maior produção de produtos, não? Outra informação para reflexionarmos. Ao Peru ingressa ao ano mais de 2.000 toneladas de equipos celulares novos, cuja vida útil é ao redor de 2 anos. A fines do ano 2008, se registrou cerca de 5.000 toneladas de equipos celulares em desuso, desconhecendo seu destino final. Estou trayendo outro ponto de reflexão, que é a generação de aparatos eletrônicos. Estamos em uma sociedade de desenvolvimento tecnológico, de aberturas de comércio,
nuevas fronteras comerciales de mercadeo, y nosotros estamos cada vez más teniendo oportunidad de consumo. A tecnologia está se desarrollando muy rápido, nuevos productos están siendo desarrollados. Y en Perú no es diferente. Esta cantidad mostra uma pequena parte do problema, porque o problema de la gestión de resíduos sólidos no es solamente de los aparatos electroeletrônicos, involucra resíduos de salud, resíduo comercial, no solamente los industriales. Entonces, este é um assunto de muita importância para a governabilidade, para a municipalidade, porque tienes que hacer uma gestão integral de seus resíduos. Pero nuestro foco hoy es en relación a residuos industriales. Bien, otra información. En los últimos 10 años, la generación per cápita de residuos en el Perú creció en 40%, alcanzando en año 2009 0,782 kilogramos por habitante día. Esta informação é do Peru. Um incremento de 40% nos últimos 10 anos. Peru está generando muito resíduo, não? Em 10 anos, um incremento de 40%. O que está ocorrendo? Uma explicação traída por Peru West Innovation é que o incremento econômico do país e a capacidade de consumo da população têm contribuído para o incremento de geração de resíduos. Esta relação está muito cerca, não? Desenvolvimento econômico e geração de resíduos. Porque estamos desenvolvendo um padrão de produção e consumo insustentável. Temos que pensar na gestão de resíduos sólidos, pensando em padrão de produção e consumo. Não temos como fazer uma boa gestão dos resíduos em uma indústria, em uma empresa, se não pensarmos em padrão de produção. A indústria tem que desenvolver novas tecnologias, novos procedimentos, boas práticas operacionais, para reduzir sua geração de resíduos industriais. E nós temos que cambiar nosso padrão de consumo também. É uma relação que involucra a todos, não somente as indústrias, mas nós outros também. Então, estou falando de padrão de produção e consumo. É nesse ponto que todo pesa, não? Porque se estamos consumindo mais, estamos generando mais resíduos e também estamos tendo uma maior demanda, uma maior necessidade da natureza para nos fornecer os recursos naturais que é necessário para a produção de tudo que consumimos todos os dias. E quando não há uma boa gestão dos resíduos sólidos industriais, vamos ter possibilidade de contaminação do suelo, do água, do aire. E esta contaminação poderá chegar a nós outros através dos animais que se contaminam e nós outros nos alimentamos desses animais e nos contaminamos. Nós outros tomamos água contaminada muitas vezes. A água poderá ter uma qualidade de potabilidade, pero poderá também ter substâncias que não são eliminadas em um tratamento convencional. Então,
la gestión inadecuada de los residuos también contamina el agua. Contamina aire, contamina suelo. Esto es una problemática muy grande. Acá tiene la disposición inadecuada de residuos en la superficie y también abajo de la superficie. Cuando esto no es hecho de una buena forma, cuando no hay un buen control, con impermeabilización, podrá haber contaminación. Y como muestra esta imagen, esta contaminación podrá atingir o aire, el agua, los peces, los animales en general, ganado, vão também sendo contaminados. E para nos ajudar a pensar em situação atual de Peru, temos esta informação do Plano Nacional de Ação Ambiental de Peru. Este plano está disponível em sítio de Minan. Este plano traz uma informação, não? A disposição final de resíduos sólidos em rellenos sanitários em Peru é de 30,9%. Solamente 30,9% de todos os resíduos generados em Peru são hecho disposição em relleno sanitário, sendo que 30,6% estão ubicados em Lima e 0,3% em o resto do país. Se recupera em Peru aproximadamente 14,7% dos resíduos através da reciclagem. É percentual muito baixo, não? Porque sabemos que somente com resíduos urbanos temos uma possibilidade de reciclar mais ou menos 30% dos resíduos urbanos, porque mais ou menos 50% são resíduos orgânicos, que também poderão ser reciclados através do processo de compostagem, que é um processo natural de descomposição. Então, se mais ou menos 50% destes resíduos forem cambiados através do processo de compostagem e mais 30% dos inorgânicos, plástico, metal, papel, forem reciclados, irão para rellenos sanitários solamente 20%. Isto é bueno porque vamos então aumentar a vida útil de los rellenos, porque com o desenvolvimento da cidade não há espaço para a construção de relleno sanitário. Está cada vez mais difícil ter um espaço adequado para a construção de relleno, porque para termos a construção de relleno é necessário fazer estudo de impacto ambiental. Há critérios ambientais que têm que ser observados e não temos como manter uma gestão de resíduos com foco na disposição final em relleno. Isto ocorreu muitos anos atrás, mas agora não temos mais como pensar assim. Temos que pensar em eliminação da generação, redução da generação, aproveitamento dos resíduos como fonte de energia, aproveitamento dos resíduos para compostagem. Bem, mais ou menos então, 54% dos resíduos estão sendo dispostos em ambiente ou em botadeiros controlados. Botadeiros controlados são botadeiros, não? Ou seja, não há controle de irridiados em suelo, não há controle de gases de metano, não há controle de acesso das pessoas e dos animais. Ocorre muitas vezes queima de los resíduos com poluição de aire. Este mapa nos ajuda a visualizar, a perceber a ubicação de los rellenos sanitários em Peru. Miren que nos pontos
verde e azul são projetos em desenvolvimento, não são todavia existentes, estão sendo desenvolvidos. O que há são rellenos sanitários em cor rojo, sendo 4 ubicados em Lima e mais ou menos 5 ubicados em outras regiões. E somente um relleno de seguridade. Somente um relleno de seguridade para tanto resíduo que é generado por resíduos de gestão no municipal. Porque acá em Peru há uma diferenciação: resíduos de gestão municipal e resíduos de gestão no municipal. O que são resíduos de gestão municipal? Resíduos de barrido, de recolecção, resíduos domésticos. Os resíduos no municipal são resíduos das indústrias, dos comércios, das diversas fontes de produção. Então, há somente um. De acordo com esta informação, com este dado, que está disponível em sítio de Minan e que é de 2008. Bem, estamos falando de padrão de produção e consumo, de generação de resíduos e temos que fazer uma relação com a escassez de recursos naturais. Quando ponemos resíduos, quando hacemos a disposição de resíduos em relleno sanitário, estamos tirando matéria-prima, tirando recursos naturais, porque estes resíduos são recursos naturais. Plástico, sabemos que é feito com hidrocarburos, não? Vidro é feito com arena. E para ser um vidro, é necessário uma grande quantidade de energia. E nós outros estamos descartando estes resíduos como se não tiverem valor, como se forem inúteis, não são, têm valor, têm utilidade. Temos que cambiar esse pensamento e não querer construir para Peru mais de 100 rellenos sanitários. A solução para Peru e para outros países como o Brasil, por exemplo, não é a construção de aterro solamente, não? De relleno, desculpe. Não é a construção de relleno sanitário solamente. É a redução da generação, incremento de taxas de reciclagem. Bem, então, por que estou falando isto? Porque já há indicadores que mostram que estamos fazendo uso de muitos recursos naturais, mais do que nosso planeta tem para nos fornecer. Esse indicador é a huella ecológica. Nesta imagem podemos ver que acá há a indicação de números de planeta. Temos somente um, não? Vivemos em planeta Terra. Pero, a partir de mais ou menos 1970, nossa sociedade começou um processo de crescimento, de consumo de los recursos naturais, que está acontecendo no dia a dia. E em 2008 já havia um padrão de produção, ou melhor, um padrão de consumo de los recursos naturais, que apontava uma huella ecológica, uma huella ecológica de 1,5 planetas. Ou seja, estamos usando 50% a mais arriba do que nosso planeta pode nos atender. Isso é muito crítico, porque o planeta tem uma capacidade de generação, de produção, uma capacidade de suporte. E nós outros estamos consumindo muito rápido e também generando muitos resíduos. Precisamos cambiar esse padrão de produção. E essa relação de consumo tem relação com poder adquisitivo. Como mostra esta tabla,
Os países que têm maior poder aquisitivo são os que generam maior quantidade de resíduos. É uma informação de 2004 que Canadá, por exemplo, tem uma promédia diária de 1,9 kg por habitante dia. A Índia, 0,4. Sabemos que Canadá é um país de primeiro mundo, país desenvolvido, tem uma geração de 1,9 e a Índia uma geração muito pequena. Então, padrão de consumo, a sociedade descartáveis, estamos descartando muitas coisas. Os plásticos, os envases que estamos generando diariamente. Precisamos, então, fazer um câmbio de paradigma. A sociedade precisa compreender que não temos mais tempo para manter esse padrão de desenvolvimento. Precisamos cambiar alguns paradigmas e quero falar somente de dois. Um é que resíduo é inerente à vida humana e por isso sua generação é inevitável. Este é um paradigma que precisamos eliminar. Resíduo não é inerente. Podemos cambiar processos, hábitos, podemos ter boas práticas em nossa vida cotidiana, em las empresas. O governo também pode fazer novas escolas de materiais, por exemplo. O governo tem um grande consumo de papel, por exemplo, no setor público. Então, poderá ser câmbio deste padrão de consumo, por exemplo, de energia, de tantas outras coisas. Então, isto involucra todos, o governo, nós outros, as empresas. Outro paradigma é que a reciclagem é a solução. Não, reciclagem não é a solução. Reciclagem ajuda muito, é importante, pero é o terceiro R. É o primeiro R, é a redução, depois reutilização e depois reciclagem. Pero estamos em um país, em uma região Latinoamérica, onde não temos o básico todavia, que é rellenos sanitários. Todavia temos botadeiros. Em Brasil, há muitos botadeiros. Pero precisamos avançar muito rápido, porque temos que sair da disposição final para a redução. Depois, reutilização, depois, reciclagem e somente depois, disposição em relleno sanitário. Novos paradigmas que precisamos desenvolver. Foco em la não generação. Buscar a minimização. São paradigmas que a indústria tem que absorver, nós outros também. Resíduo é matéria-prima desperdiçada, não? É recurso natural. Resíduo é desperdício de recurso financeiro. Resíduo é dinheiro. Resíduo, a boa gestão de resíduo poderá generar trabalho, desenvolvimento social, econômico. A reciclagem não é a solução. Este é um novo paradigma que precisamos também compreender. Então, está acá a hierarquia em la gestão de resíduos, não? Primeiro, prevenir e minimizar a generação. Depois, aproveitamento e valorização de resíduos. Depois, tratamento. Depois, disposição final. Esta imagem está no Guia para a Gestão Integrada dos Resíduos Peligrosos, está disponível neste sítio. É um material
sería bueno, está en español, ustedes podrán encontrar muchas informaciones. Entonces, vamos a hablar ahora de un instrumento muy importante para la gestión de resíduos sólidos por las empresas y por las industrias, que es el Plan de Gestión de Resíduos Sólidos. Una industria, para tener una buena gestión de resíduos sólidos, tiene que tener un plan, ¿sí? Para empezar, es necesario hacer un plan de gestión. Tenemos que hacer una planificación, tener principios, objetivos, metas, para que possamos criar uma dinâmica operacional de busca, de redução de la generação, de busca de novas alternativas de reciclagem, de tecnologias mais limpas. E esse plano possui algumas informações, como está apresentado na pantalla. Esse plano tem que ter algumas informações básicas. A primeira é o inventário de los resíduos. Vou falar de cada um para vocês, para que possam compreender melhor. Então, passa pela classificação, segregação, acondicionamento, almacenamento, controle de entrada e saída, transporte, plano de contingência, ação de redução, educação ambiental, reciclagem, reutilização, tratamentos e disposição final. Inventário de los resíduos. Este é o primeiro passo, porque precisamos saber a fonte de generação, a frequência de generação e a quantidade de generação. Temos que fazer um cadastro, um inventário de todos os resíduos da empresa, não somente do processo de produção, mas também os resíduos administrativos. As indústrias normalmente têm comedores que são grandes generadores de resíduos. A produção de alimentos todavia há desperdício. ¿Sí? Temos que considerar todas as fontes de generação. Depois, fazer a classificação dos resíduos. Resíduo é peligroso ou não peligroso? Cada resíduo tem que ser classificado para que possamos escolher a melhor forma de fazer manejo de los resíduos. Melhor forma de acondicionar, almacenar. Que são resíduos peligrosos? Segundo regulamento da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ¿no?, de Peru, resíduos peligrosos são aqueles resíduos que contêm pelo menos uma das características: corrosividade, reatividade, explosividade, toxicidade, inflamabilidade, reatividade ou patogenicidade. Então, se resíduo tem uma destas características, é peligroso. Para fazer a classificação não é simples, mas temos acá em Peru um guia, uma orientação de regulamento, através de decreto supremo. Neste regulamento há alguns anexos que têm uma lista de resíduos peligrosos e resíduos não peligrosos. E também tem orientações de como fazer a classificação. Vou apresentar muito rápido para vocês, pero este não é o principal foco de hoje, não temos tempo para profundizar esse tema, mas vocês poderão consultar Decreto Supremo ou depois de charla, fazer consultas para nós outros. Então, em regulamento tem anexo 4, que tem uma lista de resíduos peligrosos. Se o resíduo está presente nesta lista, então é peligroso. Anexo 5
5. Lista de resíduos no peligrosos. É uma lista grande, ¿sí? Acá é solamente um exemplo. Então, se esse resíduo está em lista de anexo 5, é no peligroso. Pero quando não está anexo A e nem anexo B, o que devemos fazer? Temos que investigar as características de resíduo. É explosivo? É inflamável? Não? É oxidante? Corrosivo? Então, essas características estão apresentadas em anexo 6. E acá tem um esquema, uma orientação, um fluxo de como devemos fazer a classificação. Primeiro, consultar anexo 4. Se encontra em uma lista de anexo 4, sim, é um resíduo peligroso. Se não, devemos buscar em lista de anexo 5. Se não se encontra em lista de anexo 5, hace uma busca em anexo 6. Se tem alguma característica de periculosidade, sim, é peligroso. Se não, não é peligroso. Se se encontra em lista de anexo 5, é um resíduo peligroso. Então, é mais ou menos este procedimento. Não é peligroso. Em anexo 5 não é um resíduo peligroso. Bem, então, vimos hasta agora em plano de gestão de resíduos sólidos industriais. Primeiro passo, hacer inventário de los resíduos. Depois, classificação. Para depois, empezar o manejo, definir a segregação. E temos que saber que a segregação é uma etapa muito importante, porque é onde resíduo é generado. A segregação ocorre na generação. Então, temos que fazer uma boa segregação para que o resíduo possa ser reaproveitado, reciclado e também reduzido. Porque se fazemos uma boa segregação e uma boa gestão dos resíduos, vamos ter também indicadores. Assim, parte da gestão generar dados, generar indicadores a cada mês, para que possamos acompanhar a redução da generação, para que possamos acompanhar o incremento na taxa de reciclagem. Então, a segregação poderá ser através de definição de resíduo reciclável ou não reciclável, ou resíduo seco ou úmido, ou através de todos os tipos, da segregação de todos os tipos, como plástico, papel, metal, vidro, orgânico, ou através de definição de peligroso ou não peligroso. Ou seja, cada caso é um caso, não? Temos que observar a realidade da indústria que estamos trabalhando para fazer a toma de decisão da melhor forma de fazer a segregação. A segregação poderá ser diferente em cada setor. Por exemplo, em setor administrativo, por exemplo, podemos fazer uso de separação, segregação de reciclável e não reciclável. Pero em área produtiva, por ser mais rica de resíduos, podemos fazer uma segregação mais detalhada. Alguns exemplos. Acá tem dois acondicionadores de resíduos que foi utilizado em Rio mais 20. Resíduos não recicláveis e resíduos recicláveis. Acá, resíduo seco e úmido. Acá em uma área industrial, resíduos de colores diferentes, plástico, metal, peligroso, cada um em um recipiente, um acondicionamento. Bem, hacemos a segregação e temos que fazer acondicionamento. O acondicionamento deve ser feito de acordo com sua natureza física, química e biológica, considerando suas características de periculosidade, sua incompatibilidade com outros resíduos
escolhi foi o material do recipiente que lo contém. A escorra de tipo de acondicionamento, e vai ser em sacolas plásticas, em cilindros de metal, cilindros de plástico. Tem relação com a quantidade de resíduos e também com a natureza do resíduo. Cilindro de metal, cilindro de plástico, bolsa, big bag, a granel. Tem resíduos que são acondicionados a granel com uma contenção. Depende do tipo de resíduos. Depois, estes resíduos têm que ser armazenados em uma área de armazenamento. É importante que a área de armazenamento de resíduos peligrosos não seja a mesma área de armazenamento de resíduos não peligrosos. É bueno que seja hecha uma separação de áreas de armazenamento por tipo de resíduos. Outro exemplo de uma área de armazenamento. E para fazer esse manejo de resíduos, temos que ter informações da composição química, não? Como havia dito, porque muitos resíduos são incompatíveis. Há incompatibilidade. Esta imagem nos ajuda a observar resíduos que são incompatíveis. Por exemplo, agentes oxidantes. Genera calor se estiver junto com bases cáusticas. Então, genera calor. Para cada um há ou não reações, há ou não incompatibilidade. Temos que investigar. Todos os resíduos que são armazenados na empresa têm que ter um controle de entrada e de saída em área de armazenamento. Tem que ser hecha uma hija para um formulário para registrar os dados, não? A fecha de entrada, a fecha de saída, a quantidade, características de los resíduos. Porque é importante para a indústria, para a empresa, saber quantos resíduos tem armazenado na empresa. Qual a frequência de saída de resíduos da empresa? Tem resíduo que tem que ser armazenado por 3 meses, 4 meses. Outros têm que ser armazenados somente por uma semana, por um mês. E a empresa tem que fazer esse controle. E sempre que os resíduos forem encaminados para reciclagem ou compostagem ou relleno, o que seja, tem que ser feito através de veículos empleados para o transporte de resíduos, sim, de forma adequada. O regulamento de lei de Peru define para os resíduos peligrosos, não? Que os veículos empleados para o transporte de resíduos peligrosos devem ter as seguintes características: color branco, que permita ser visualizada à distância e de noite, identificação em color rojo do tipo de resíduo que transporta em ambos os lados do compartimento de carga do veículo, em qual pode ser visualizada a 50 metros de distância. Nome e teléfono da empresa prestadora de serviço em ambas portas da cabina de condução. Número de registro emitido por la licença em ambos lados pela parte de carga do veículo, em tamanho de 40 por 15 centímetros. Então, se estamos transportando os resíduos através de ETS, temos que observar se está atendendo os requisitos de regulamento. E toda vez que vamos fazer transporte de resíduo perigoso, o generador de resíduo tem que generar um manifesto de manejo de resíduo sólido perigoso. Por cada movimento ou operação de transporte de resíduo perigoso, o generador deve entregar à empresa prestadora de serviço que realize dito serviço o original do manifesto, descrito por ambos. Todas as empresas prestadoras de
removimento de ditos resíduos e seu tratamento à disposição final, deverão se inscrever originado o manifesto ao momento de receber. E outras orientações que há em regulamento, como por exemplo, que o generador deve armazenar o manifesto de resíduos por 5 anos. O generador, todo início de mês, tem que apresentar para o órgão ambiental seu manifesto de resíduos peligrosos. Para fazer um bom plano de gestão de manejo de resíduos, temos que fazer a redução, buscar alternativas de reciclagem, de reutilização, mas também temos que fazer plano de contingência, porque se vamos fazer transporte de resíduo perigoso, temos que pensar que poderá ocorrer acidentes, não? E o que fazer quando ocorre um acidente? Temos que pensar também em como evitar a ocorrência de derrames. Plano de contingência pensa não somente durante um acidente ou depois de um acidente, mas também antes. Mitigação e preparação. Todas as ações de redução que a empresa já faz têm que estar contenidas, têm que estar em plano de gestão. Todas as ações que a empresa já faz, porque todas são importantes. Estas ações têm que ser divulgadas para os empregados, divulgadas para todas as partes interessadas da empresa. Isso tem que ser cada dia estimulado para que os empregados possam fazer sugerências, porque se trabalham em processo operacional, em processo produtivo, e miro que há oportunidade de melhorias operacionais, tenho que me sentir à vontade para fazer sugerências ao setor de meio ambiente da empresa. E os empregados são as pessoas que mais conhecem o processo de produção, conhecem as oportunidades de redução, de generação de resíduos. Educação ambiental é outro assunto, mas tem relação com gestão de resíduos sólidos. Para ser uma boa gestão de resíduos sólidos, é necessário cambiar paradigmas, é necessário fazer involucramento de todos. A gestão de resíduos sólidos em uma indústria não é somente a responsabilidade do setor do meio ambiente, é de todos. Por isso, a educação ambiental é uma ferramenta muito importante. Mas não deve ser utilizada somente em dias de festa, dias especiais. Tem que ter um programa, um plano contínuo de ações permanentes, para que as pessoas possam desenvolver sua capacidade de transformar, de multiplicar, de ser diferente. Bem, então agora vamos ter outra etapa muito importante, que é pensar em alternativas de reciclagem e reutilização. Pensar em inovação, pensar em tecnologias, pensar em tratamentos, porque muitas vezes teremos resíduos perigosos, mas com algum tratamento, ele poderá cambiar para ser um resíduo não perigoso. Então, temos que conhecer cada vez mais as tecnologias de tratamento, processos físicos, químicos, biológicos, para fazer uma boa gestão. Então, vou invitar meu companheiro Edson Córdova, que vai dar continuidade à charla, traindo para vocês algumas informações importantes da reciclagem, reutilização, tratamento e disposição final dos resíduos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es una satisfacción muy grande estar aquí hoy
locales e poder cambiar experiências, informação com vocês. Bom, dando continuidade ao tema resíduos, como a minha colega falou, temos todas várias etapas de um plano de gerenciamento. Uma vez que temos um resíduo generado, temos que pensar o que fazer com ele. O ideal é não generar, mas uma vez que generado, temos que pensar o que fazer de melhor opção de gestão, de tratamento desses resíduos. Então, uma das alternativas ideal é pensar em reciclar ou reutilizar resíduos. Uma forma interessante é pensar numa forma de uma reciclagem interna ou não externa. Externa é uma reciclagem em outra empresa ou em outro processo, e a reciclagem interna é uma reciclagem no mesmo processo industrial. Então, uma das ferramentas muito importantes para falar sobre isto é pensar em simbiose industrial. O que é simbiose industrial? Simbiose industrial é uma vez o resíduo generado, você poderá ser aproveitado em outra empresa. Bom, então, simbiose industrial é um princípio da ecologia industrial que eu já dei a vocês, que é nada mais menos que o aproveitamento de resíduos para outras alternativas, como geração de energia, como materiais de combustível, ou para novos materiais, novas matérias-primas para outras empresas. Mas como que poderemos melhorar essa informação dos resíduos que são gerados nas empresas? Como que outras empresas podem ver que resíduo vocês estão gerando em sua empresa? No Brasil, temos uma experiência muito boa que se chama Sistema Integrado de Bolsa de Resíduos. O que é a Bolsa de Resíduos? É um site onde as empresas cadastram os seus resíduos. Elas cadastram, informam quais são os resíduos generados em sua empresa. Este site fica disponível para o país todo. Tem uma central de pessoas que são responsáveis para gerenciar este site e as informações dos resíduos que são gerados em cada estado. Todos poderão ver o que está sendo gerado em cada estado, em cada indústria. Outra informações que as empresas podem ter o uso de... Vocês têm 3 tipos de informações que podem ser cadastradas neste site. A empresa pode cadastrar o resíduo na forma de donação, de venda ou compra. Com esta informação, todas as outras empresas ou pessoas que não são empresas, poderão ter acesso e a ver quais são os tipos de resíduos que estão sendo gerados em cada empresa e colocar, visualizar se este resíduo pode ser interessante para ele ou não. Esta tabela mostra que em 2 anos que foi este site construído,
temos um número de empresas cadastradas, um total de acumulado de 642 empresas cadastradas, ou seja, empresas que cadastraram os resíduos que são gerados por elas. Bom, a Bolsa de Resíduos é uma ferramenta para facilitar o intercâmbio de informação entre os resíduos generados nas empresas. Uma vez que temos os resíduos, temos que pensar as principais tendências de valorização dos resíduos, tentando valores econômicos e ambientais. Então, vocês podemos listar praticamente 3 cenários, como a recuperação energética de resíduos, o uso de resíduos como materiais para a construção, o uso de resíduos como fertilizantes nos solos. Outra alternativa, uma alternativa como energia, combustível para energia, poderemos destacar uma técnica que se chama coprocessamento. O que é esse coprocessamento? É a fabricação do cimento, o clique para materiais de construção. Neste processo, 2 alternativas podem ser utilizadas. O resíduo pode ser utilizado como combustível, como fonte de energia, ou outros residuais poderão ser utilizados como matéria-prima para a fabricação do cimento. Como resíduos que podem ser utilizados para compostagem, uma outra opção são resíduos resíduos ricos em matéria orgânica, fósforo, nitrogênio e outros macronutrientes que são nutrientes importantes para o desenvolvimento de espécies vegetais. Neste mesmo linha de biofertilizantes, podemos destacar o aproveitamento de biossólidos, lodos, que são generados em processos de tratamentos industriais, poderão, dependendo das suas características, também ser aproveitados como fertilizantes de solo. Como geração de energia, poderemos destacar também a energia a partir da combustão de resíduos, ou seja, residuais com alto poder calorífico podem ser utilizados como materiais de queima, de fonte energética. Ou, quando não tenemos um resíduo com baixo poder calorífico, podemos fazer mescla, ou então blend, que é uma mescla de resíduos para melhorar o poder calorífico e assim utilizá-los depois como fonte de energia. Outros tipos de resíduos que poderão ser utilizados são resíduos ricos em matéria orgânica. Em um processo de biodigestão, podemos produzir energia através da produção de gás metano. Uma outra alternativa, outro cenário que é muito promissor, pode ser a incorporação através da tecnologia de estabilização, solidificação, para aproveitamento de resíduos para novos materiais, paredes, aceia, uretas. Estas tecnologias podem ser aplicadas mais para resíduos inorgânicos, ou seja, resíduos com pouca matéria orgânica, mais para resíduos com
contaminación de metales. Outro processo, outro cenário que também pode ser utilizado para resíduos é a incorporação de resíduos em materiais cerâmicos para produzir cerâmicos de ladrilho rojo. Os metais residuais que têm metais poderão ser incorporados neste processo e, por ser um processo que passa por temperaturas altas, os metais ficam estabilizados dentro da matriz cerâmica. Bom, outras alternativas que temos que pensar, que eu falei antes, eram alguns possíveis cenários para os possibilitar de aproveitar resíduos industriais. Uma vez que temos os resíduos industriais, temos que pensar que não conseguimos aproveitá-lo de nenhum tipo de aproveitamento. Teremos que pensar os tipos de tratamento que poderemos aplicar aos resíduos industriais. Então, os resíduos industriais, as principais tecnologias que podem ser desenvolvidas são as tecnologias químicas, físicas, biológicas ou então tecnologias térmicas. Os tratamentos físicos mais utilizados para residuais sólidos são operações como filtração, clarificação, adsorção ou absorção ou flotação. São tecnologias físicas, somente processos físicos, não há mudanças, não há reações químicas. Também os tratamentos químicos mais aplicados, os tratamentos de resíduos, poderemos fazer a tecnologia de precipitação, neutralização ou então oxidação, redução. Um exemplo, residuais sólidos de origem de indústria de couro. Esta indústria tem muito problema com cromo 6, que é altamente tóxico. Uma tecnologia simples de oxidação, redução, e você transforma o cromo 6, que não é mais tóxico. E este resíduo, então, pode ser aproveitado para outros processos. Outra tecnologia que pode ser desenvolvida é resíduos contaminados, resíduos com contaminações orgânicas, que é uma tecnologia que se chama Land Farm. Ou granjas de azeite e biolavagem. São duas tecnologias, Land Farm uma, biolavagem outra. Essa técnica é uma técnica de disposição de resíduo com solo, onde temos uma camada impermeabilizante e durante 2, 3 vezes é um processo de biodegradação natural, onde se pode adicionar, colocar bactérias. Essas tecnologias térmicas podem se diferenciar por uma faixa de temperatura, o rango de temperatura. Então, pirolis é uma tecnologia que o resíduo em um horno de aquecimento pode chegar de 400 rango 1000 graus. Incineração trabalha a rango entre 1000 e 1600 graus.
E a tecnologia de plasma, uma tecnologia que pode rango de 5.000 a 15.000 graus. Ou seja, resíduos muito perigosos podem ser destruídos por uma tecnologia que de 5, 6.000, 7.000 graus. Eu não sei o que pode sobrar, o que vai acontecer com o resíduo desse nessas temperaturas. Uma diferença dessas tecnologias que é visível é pirólise e incineração. Qual a diferença entre uma tecnologia térmica pirólise e incineração? Pirólise é uma tecnologia que de 400 a 1.000. No entanto, ela é uma tecnologia na ausência de temperatura, ou seja, não há presença de oxigênio. Essa tecnologia é muito utilizada para alguns resíduos industriais, onde poderão ser produzidos outros gases que são de interesses, que são gases de síntese ou alcatrão ou outros produtos químicos que são produtos que podem ser obtidos e ser aproveitados como novos materiais para outros processos. Então, um exemplo dessa tecnologia de pirólise, que ela tem um processo de secagem no interior, onde temos um processo de volatilização, oxidação e depois um resfriamento. Estes produtos que são gerados também de pirólise são nitrógeno, CH4 é metano, temos um erro aqui que é CH2, mas é CH4 metano, monóxido de carbono, CO2 e alcatrão. E como residuais também temos ceniza e escória, ou seja, as tecnologias de incineração também generam resíduos como efluentes e cenizas que precisam depois ser uma destinação também adequada. Cá é um exemplo de um sistema de incineração onde podemos observar toda uma infraestrutura que é necessária para este processo e que podemos verificar acá que o número 1, o horno rotativo é somente esta parte acá. Todas as outras partes são complementos de processo de pós-queimador, um esfriamento de refrigeração, filtros de partículas e gases, lavadores de gases. São sistemas já de tratamento dos gases que são gerados em um processo de incineração. Tecnologia de plasma, que eu falei antes, é uma tecnologia que a temperatura pode chegar de 5.000 a 15.000 graus. Então, acá, essas imagens são somente uma imagem para ter uma ideia do tipo da chama que acalenta dentro de um reator de plasma. O material produzido nessa tecnologia são materiais vítreos, ou seja, materiais que não lixiviam, não há contaminante, não há lixiviação desse material para o meio ambiente. Depois das tecnologias físicas, químicas e térmicas, temos uma opção quando você tem que fazer disposição de resíduos em releios sanitários ou então em releios de seguridade. Como a Rilma já falou, releio sanitário e releio de seguridade. Qual a diferença entre eles? Releio sanitário, mais um âmbito de resíduo não perigoso. E o releio de seguridade é um âmbito municipal
onde poderemos ter o resíduo peligroso e não peligroso. Bueno, mesmo em uma disposição final do resíduo, o relenho é uma alternativa que é necessária a ser controle de lixiviados. Acá nós teremos uma comparação entre aterro sanitário e aterro de seguridade. Relenho de seguridade. Então, podemos verificar que todos têm os controles de lixiviados, de coleta de gases que são gerados, águas escorredias superficial, monitório e controle de gases de lixiviados, construções complementares, casetas, contra oficina administrativa ou REA, todos têm que ter um controle rigoroso. As instalações entre um relenho sanitário e um relenho de seguridade, todos têm que ter um sistema seguro de impermeabilização para não haver contaminação. Acá, um relenho sanitário, temos que ter um sistema de impermeabilização com taludes, onde temos um coeficiente que temos que ter um K menor que 1,1.6 e uma profundidade mínima de 0,4 metros. Já um aterro de seguridade, que o controle é muito maior, temos que ter um controle, que é uma constante, que se cai é a velocidade, e se cai é a velocidade que um lixiviado pode passar, permear pela camada de argila. Então, temos um aterro de seguridade, um K tem que ser menor que 1 vezes 10 a 9. E para relenhos de seguridade, os relenhos para resíduos perigosos, essa constante tem que ser ainda menor. Bom, a diferença que dá para perceber nesta imagem, é que o relenho sanitário, relenho de seguridade, temos que ter todo o controle de geomembrana, geoteste, seja materiais para proteção, para não contaminação ao longo dos anos que possa desenvolver um aterro de seguridade. Acá são só operações que também temos que ter nos relenhos, tanto sanitário como seguridade. Então, como recepção, área de recepção, registro, tipo de volume de resíduos, ou seja, quais resíduos que chegam, que são estocados em aterros sanitários ou deposição em aterros sanitários. Da mesma forma, todos têm que ter controle e monitorio do ar, da água e do solo. Outros parâmetros que são muito importantes para os dois tipos de relenhos que podem ser depositados. Aqui é uma continuação de operações que também são necessárias para aterros, porque nos mostra que para alguns tipos de parâmetros, relenho sanitário não há necessidade, e para relenho de seguridade é esse. Bem, existem vários tipos de tratamentos de resíduos físicos, químicos, biológicos, térmicos. Estes tratamentos podem ser combinados para desenvolver um tipo de tratamento e então aproveitar esse resíduo que está sendo tratado. Acá é
um sistema, vou mostrar a vocês, um sistema da Cetrel, Bahia, Brasil, onde eles têm uma alternativa para parques industriais. Como que eles trabalham com resíduos deste parque industrial, um parque industrial de indústrias químicas. Acá podemos perceber que nesta imagem que neste parque industrial de hidrocarburos, lembrado, parque de hidrocarburos, neste parque industrial temos um sistema integrado de tratamento de resíduos. Então, temos incineração, tem aterro industrial, tem land farm, que é disposição de solo, e uma outra técnica de Bühler-Hagen. Além destes tipos de tratamentos, também temos incineração para líquidos, incineração de sólidos, incineração de líquidos e um sistema de tratamento de efluentes. Então, o que nós pensamos acá? Então, as conclusões que podemos ter desta informação. Este sistema funciona como as indústrias enviam seus resíduos para esta central. Então, esses resíduos são caracterizados e depois incinerados ou tratados como efluentes ou alguma outra técnica a ser desenvolvida. Porque, um exemplo, um resíduo peligroso que for incinerado, depois de incinerado, ele ainda é generado cenizas, e também efluentes, as emissões, então, quando são tratadas, generam novamente efluentes. Então, depois de um resíduo perigoso incinerado, as cinzas é desenvolvida outro tratamento, né, para transformar ela em um resíduo não perigoso, que cenizas de incineração sempre são perigosos, resíduos perigosos. Então, essas cenizas têm que ser tratadas e depois vai enviada para um releio industrial. O efluente que é generado do tratamento dos gases é encaminhado para estações de tratamento de efluentes. Então, aqui nós temos um sistema integrado. Temos várias tecnologias, e mesmo quando utilizadas, os resíduos que são generados por eles ainda são tratadas deste mesmo sistema de efluentes ou então outra técnica de disposição em releio. Neste caso, de polo de hidrocarburo Camaçari, os efluentes, depois de tratados, são lançados ao oceano. Bem, para resíduos industriais, nós podemos ficar acá 3, 4 dias e não vamos esgotar o assunto de resíduos. Tem muitas coisas que poderão ser discutidas a respeito de resíduos industriais. Então, acá, para hoje, nós pensamos, eu com meu colega Lima, em alguns casos de alternativas de aproveitamentos em algumas empresas no Brasil que obtiveram muito sucesso com as alternativas que eles implementaram. Uma empresa de mineria de escória de cobre que produz cobre metálico. Ela tem um passivo de 5 milhões de toneladas de escória de cobre. Escória de cobre é um
passivo, é um subproduto generado no processo de fabricação de cobre. Esta escolha foi desenvolvado com estudos e hoje ela é aproveitada em azulejos feitos de escolha. A mescla de aditivos para a indústria de cimento é utilizada como limpeza de superfícies metálicas e também é utilizada para estabilização de taludes para assegurar tubulações, tuberias. Este processo, estes estudos que foram realizados, mostra neste gráfico que em 2000 somente 25 toneladas eram aproveitadas. Com essas novas tecnologias, né, hoje em 2010, 2011, 12, ele já é aproveitado 276 mil toneladas ano. Então, esta empresa teve muitos ganhos ambientais com essas tecnologias que eles foram desenvolvidas. Um exemplo, a clay e cimento pozolânico de 60 toneladas anos. A Larena, empresa de superfícies metálicas, como 25 toneladas anos. Outra informação importante, redução do volume da escolha que se almacena e se melhora em impacto visual da empresa. Esta mesma empresa teve um segundo caso, que é lama de gesso que é generado. Então, problema ambiental, qual? Para o tratamento de efluentes ácidos que eram gerados nesta empresa, ácidos são consumidos mensalmente. Para tratar estes efluentes, são consumidos 2.000 toneladas de cal virgem, 1.500 toneladas de sulfato de ferro, 1.500 libras de floclante. Isto resulta em uma geração, este processo resulta em uma geração de lama de gesso úmido em torno de 1.500 toneladas. E também gerada 80 mil metros cúbicos de água tratada. Qual a oportunidade que foi desenvolvida? Se a água esvoaça, poderia ser concentrada e utilizada como subproduto, em lugar de ser tratada como efluente. Este projeto cambiou o processo de reduzir a drenagem de água ácida, aumentando a concentração de ácido para produzir ácido sulfúrico com uma concentração de 45%. Produto este que foi comercializado como um novo produto para esta empresa. Acá um exemplo do fluxograma desta empresa de produção de cobre, uma mineria. Então, para a produção de cobre, a fundição de cobre é generado gases SOx, gases de enxofre. Estes gases são purificados. Gases de açúcar. Esses gases são desenvolvidos um sistema de tratamento e é produzido ácido sulfúrico 98%. Então, é um produto novo que a empresa desenvolve. Neste processo é generado o efluente, uma água ácida, a 12%, que eram, então, utilizadas para um processo de neutralização, na qual é gerada lama de gesso. Então, o volume muito grande e também aumentava o volume de gesso, de resíduo de lama de gesso. Porque esta empresa, qual a oportunidade que ela esta água ácida de 12%
não mais para sistema de oxidação. Esta água ácida foi desenvolvado um processo para concentração de 12% para 45%. E este ácido sulfúrico, então, passou a ser um novo produto a ser aplicado para outras empresas. Esta empresa ganhou muitos prêmios com essas tecnologias desenvolvidas de aproveitamento. Ganhos ambientais de projeto de 75% de redução dos custos de tratamento, redução de emissões de efluentes a 20%, a geração de lama de gesso em casi de 100.000 toneladas ano. Se existe a vida útil do rebanho sanitário em 4 meses. E a obtenção de novos mercados de mineria e os ingressos de procedimentos de novos produtos. Esta lama de gesso, que inicialmente era generada em 2002, generada 9.888 toneladas, com a tecnologia desenvolvida, hoje ela gera em torno só de somente 2.100 toneladas. Um outro caso de sulfato ferroso, outra empresa, outro caso muito importante que foi desenvolvado no Brasil. É uma empresa de sulfato ferroso, a produção dela, o produto era óxido de titânio, produto muito aplicado em vários outros processos. Então, a produção deles, o produto final, era óxido de titânio. Pero, para fabricar óxido de titânio, eles têm um problema de a geração de sulfato ferroso, e não tinha aplicações nenhuma. Então, foi desenvolvado um processo de transformação de sulfato ferroso para sulfato férrico, onde esse sulfato férrico é atualmente utilizado como agente coagulante para tratamento de água. Então, a empresa produz 90.000 toneladas de sulfato férrico por ano. Então, hoje, eles têm tecnologia desenvolvida para fabricar o óxido de titânio que não genera sulfato ferroso. Mas para eles não é mais interessante, porque o subproduto sulfato ferroso é transformado em sulfato férrico, então utilizados para tratamentos de água. Desta mesma empresa tem uma lama ácida que é generada, a qual muitos estudos para aproveitamentos em cerâmica, no entanto, estudos estão sendo desenvolvidos para aproveitamento de uma forma com segurança de aplicação de resíduo sólido em material cerâmico. E um último caso, um exemplo de alternativas bem-sucedidas é a produção de bioenergia, biodiesel. A tendência mundial hoje é a produção de energias renováveis. Então, biodiesel glicerina. Este é o processo de óleo vegetal com metanol mais hidróxido de cálcio e teremos acá o biodiesel. Pero teremos também a glicerina. Esta glicerina é que é o problema por hora. Bem, umas informações interessantes. Para a produção de biodiesel no Brasil, exemplo, é necessário o governo implementou a aplicação de 5% de biodiesel no diesel. Então, em 2010, a Agência de Petróleo estabeleceu que
a obrigatoriedade da mescla de 5% de biodiesel no diesel. A produção de biodiesel é generado a glicerina de baixa qualidade. A glicerina utilizada pelas indústrias não sabem o que fazer, onde que a quantidade é muito grande. E imagine que um país todo produzindo biodiesel, 10% da produção total vai ser esse subproduto que é a glicerina. Então, a pergunta que as investigações que se tinham era o que fazer com essa glicerina. Então, no Senai Cetilha, onde nós trabalhamos, foi desenvolvido umas tecnologias, e para isso a gente fez uma busca de mercado de onde que poderia ser aplicado a glicerina. A glicerina cruda, cruda, não tem valor de mercado nenhum. Agora, ela purificada tem um valor muito grande, muito agregado. Então, a glicerina com 95% de pureza, ela pode ser aplicada em todas essas atividades, como ésteres, poliglicerina, tabaco, a indústria de alimentos, resinas alquídicas, indústria de papel, revenda e cosméticos e rabão ou fármacos. São processos produtivos que podem utilizar essa glicerina. Acá, então, são as informações que eu já falei, de quantidades em toneladas que pode ser generada por ano, e hoje uma quantidade mais ou menos de 120 mil toneladas de glicerina. Então, esse processo de purificação a 95%, temos a glicerina com um grau de qualidade em torno de 80%, um valor de R$700. Depois que um processo de purificação, ela passa a 99% e o valor dela, da glicerina, é R$2.100. Então, este processo foi desenvolvido no Senai Cetilha, Bahia, e hoje já está sendo desenvolvido em uma escala em escala piloto e já consequentemente numa escala industrial. Bem, cá são uns exemplos que nós trouxemos para vocês, e como já falei, resíduos industriais é um problema que temos, todos os países têm problemas, principalmente com os resíduos peligrosos. Então, o que nós tentamos hoje dar algumas informações interessantes para se pensar um pouco na geração de resíduos ou de alternativas que possam ser desenvolvidas para aproveitamento. E, segundo um grande especialista, investigador de resíduos, ele fala que não existe resíduos, que existe matéria-prima não estudada, não aproveitada. Bem, graças, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Bem, agora nas perguntas estamos disponíveis para tentar responder. Dúvidas? Alguma pergunta? Porque não entenderam nada? Porque foi tudo muito claro. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va en cuanto a un residuo que tenemos. Yo trabajo en una planta pesquera
y bueno, tenemos producción ahí de productos pesqueros, por la redundancia, pero generamos residuos en bolsas, polifilms, plastifilms. De alguna forma estas bolsas están contaminadas con un subproducto, porque mi planta es de congelado, entonces tiene líquidos que tienen algunos compuestos orgánicos. ¿De qué forma podría mejorar en cuanto al reciclaje de estas bolsas? Porque ahorita nosotros las estamos botando, porque como es tan rápido todo esto de la producción dentro de planta, nosotros las segregamos, las dejamos en un cierto lugar, pero bueno, estaba pensando que quizás podríamos desinfectarlas un poco y poder aprovecharlas luego, pero no sé si ustedes de repente, en cuanto a, como tienen más experiencia y tienen de repente más visión en cuanto a otros productos o otras empresas productivas allá en Brasil, quizás tengan algún tipo de solución para eso. Bem, eu entendi que vocês têm um resíduo plástico que pode ter algum líquido que pode estar contaminando, e como talvez poderia reciclar ou aproveitar este plástico. Hoje você não aproveita porque ele está com esta contaminação. Vocês sabem qual é a contaminação? Não sabem? Pele orgânica? Ah, deixa. Eu creio que vocês podem desenvolver um sistema de lavagem desse plástico, que a matéria orgânica sai e você poderia ter o plástico então limpo, uma separação, uma lavagem para a separação, descontaminação do plástico, e depois o plástico então acho que poderá ser aproveitado. Não sei se ficou claro ou ficou mais confuso. Porque eu percebo que não é um resíduo perigoso. Não. Da mesma forma, sacos de cimento, bolsa de cimento não é aproveitável, reciclável, porque tem cimento, resíduo de cimento no papel. Então, pode desenvolver alguma técnica de separação da lavagem dessa bolsa. Então, você tira o cimento e o papel depois pode ser reciclado. Um outro exemplo. Una consulta. Buenas noches. ¿Qué podemos hacer con los residuos, con los residuos de las construcciones, ahora que está de moda la construcción? Se eu não saber falar sobre os de construção, eu vou transferir para a minha colega aqui que vai ficar em construção civil. Nós trabalhamos a área de construção civil, outro setor que trabalha com essa área de construção civil. Nós trabalhamos mais com resíduos industriais, resíduos perigosos e não perigosos. Mas em Brasil é muito grande o desenvolvimento, o desenvolvimento para a reciclagem de resíduos de construção civil. É esse um problema que temos lá também. Então, hoje é muito forte a campanha de reciclagem. Então, mas a quantidade é muito grande. Então, não sei se, eu creio que se vai, através do processo de reciclagem, conseguir aproveitar tudo. Acho que não. Mas eu vou passar aqui para a Kátia, que é construção civil. Em realidade, uma construção, você tem ladrilho, tem hierro, tem muitas coisas. A experiência que nós temos é que, primeiro, a segregação, como a Dilma falou.
hierro, ladrillo, la cerámica, todos los materiales que son entulho, ¿comprende entulho? No. Bien, todos los materiales de construcción que son de cerámica, ladrillo, todos juntos son triturados, están siendo utilizados en coprocesamiento para hacer nuevo, como digo, nuevo material para construcción. En inicio el problema era que este material pensaba que no se podía utilizar por causa de la seguridad, pero hoy ya es normal que la empresa haga una trituración y utilice material nuevamente para construcción, pero solamente para piso, para base. No puede ser utilizado para colunas, para soportes, por causa de la porosidad y de la seguridad. Esto, todos los materiales, todos los residuos, no de cerámica. Aparte, los hormigones, para usar los hormigones. Sí, junto con cimento, se tritura primeiro no molino, não? Em um molino se tritura, é añadido junto com cimento e cal para hacer a preparação de piso e de outras coisas, pero não para coluna. Para fins estruturais, não. Isso já é comum. Por ejemplo, los hierros, eles são separados e são enviados para como digo, uma central siderúrgica. E com isto, as indústrias têm ganância, porque todos os hierros, toda a sucata ferrosa, todos os materiais que contêm hierro, eles vão para uma central siderúrgica